Seja bem-vindo ao nosso momento de estudo e reflexão. Hoje vamos conversar sobre um tema que mexe com o coração de quem já teve um verdadeiro encontro com Deus: o chamado para servir. A lição de hoje dos jovens nos convida a olhar para a experiência do profeta Isaías. E talvez, ao fazer isso, possamos enxergar também o nosso próprio chamado. O texto começa com um relato tocante. Alguém conta que, ao visitar um país onde seu pai havia feito evangelismo há décadas, foi abordado por pessoas que ainda lembravam do impacto que aquele ministério teve em suas vidas. 40 anos antes, elas haviam participado de um culto em que foram chamadas por Deus, e essa resposta mudou completamente o rumo da vida delas. Quanta beleza há numa vida transformada pela resposta ao chamado divino! Essa introdução nos prepara para entrar no coração da lição, o capítulo 6 de Isaías, que narra a extraordinária experiência do profeta ao ter uma visão da glória de Deus no templo. E é importante lembrar, como a lição destaca, que esse chamado aconteceu enquanto Isaías estava num momento de adoração coletiva. Deus apareceu a Isaías num espaço público de adoração. Isso nos lembra de algo vital. Nosso altar pessoal é essencial, sim, mas não substitui o valor e a necessidade da adoração comunitária. Reunir-se com nossos irmãos na igreja é mais do que um hábito, é um meio pelo qual Deus também nos alcança e nos chama para a missão. Será que temos dado o devido valor aos momentos de culto coletivo? Ou temos negligenciado esse privilégio? Em tempos de tanto individualismo e distrações, essa pergunta precisa ser levada a sério. A própria Bíblia nos exorta a não deixarmos de congregar, ainda mais quando vemos que o grande dia do retorno de Jesus se aproxima. Hebreus 10, 25. Não é apenas uma questão de costume religioso, é uma preparação para o céu. Quando Isaías viu o Senhor, a primeira coisa que ele reconheceu foi sua própria indignidade. A lição nos leva a Isaías 6,5, onde o profeta declara: "Ai de mim, estou perdido." Ele se sente profundamente tocado pela santidade de Deus. Ellen White comenta que essa humilhação foi genuína e que, ao ver o contraste entre sua humanidade e a glória divina, Isaías percebeu o quanto era insuficiente por si mesmo. Obreiros Evangélicos, página 17. Esse reconhecimento é essencial. Não há chamado verdadeiro sem arrependimento e entrega. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele chama aqueles que se colocam em suas mãos com humildade e reverência. Isaías viu o trono, os serafins, o manto de Deus enchendo o templo, fumaça, glória e adoração. E foi justamente nesse ambiente de reverência e louvor que ele foi confrontado com a própria condição pecadora. Mas não terminou aí. Deus não apenas mostra quem somos, ele também oferece purificação. O texto bíblico diz que um dos serafins pegou uma brasa do altar e tocou os lábios de Isaías, purificando sua culpa e perdoando seu pecado. Que cena linda! Deus não apenas revela a nossa condição, Ele mesmo nos transforma para que possamos responder ao seu chamado. E veja, Isaías não perguntou qual seria a missão. Ele simplesmente disse: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Esse é o coração de alguém que foi transformado pela presença de Deus. Quando entendemos quem Deus é e o que Ele faz por nós, não conseguimos permanecer passivos. Nosso coração é tomado pelo desejo de servir, de ir, de fazer algo por aquele que nos salvou. Como está o nosso coração diante disso? Será que temos vivido de forma tão íntima com Deus, ao ponto de, ao ouvir sua voz, responder prontamente com um "eis-me aqui"? Ou ainda estamos presos ao medo, à insegurança, à hesitação? Talvez o maior desafio não seja ouvir o chamado, mas estar disposto a ser purificado antes de cumprir a missão. Deus está mais interessado no nosso coração do que nas nossas habilidades. Ele quer nos transformar antes de nos usar. Hoje, o convite é claro: adorar com o coração aberto, deixar Deus mostrar quem somos e permitir que Ele nos purifique. E então, com humildade e fé, dizer: "Senhor, estou aqui, usa-me."
Que Deus fortaleça a sua fé hoje e que o estudo de hoje se torne vida em você. Até o próximo vídeo.